eu peguei essa foto aqui, ó, quero mostrar para vocês. Primeiro a gente tem esse vídeo que mostra o por trás da foto. Percebe o quê? O que a aluna fez? A aluna ela colocou um rebatedor de um lado, tá? Isso daqui é controle de luz, não vai aparecer no cenário, é uma técnica que a gente usa para rebater a luz. E ela tem uma fonte de luz que está vindo desse lado, que se você prestar atenção, isso daqui se chama softbox. É uma lâmpada comum, só que ela está direcionada do lado, reproduzindo como se fosse a luz de uma janela. E aí, o que a aluna colocou de cenário? Ela colocou uma cartolina, então nós temos uma cartolina rosa e as casquinhas de sorvete, que fazem parte do cenário que ela ia criar. Você fala, puxa Beto, mas só isso, ó, colocou ainda a garrafa de cobertura de sorvete para segurar a bandeja que está refletindo a luz. E aí, eu vou te mostrar o resultado que gerou essa foto com essa simplicidade aqui. Aqui está o resultado da foto. Então, o que ela fez? Primeiro ela acertou a luz, depois ela acertou o cenário sem o sorvete, porque o sorvete é uma receita que derrete, que se modifica em pouco tempo. Então ela posicionou só as casquinhas para depois posicionar o sorvete e fazer a foto. Então, de uma maneira simples, ela criou um cenário clean, que tem a ver com a marca que ela está criando, e isso tudo deu origem a essa foto que, cara, combina com o estilo de rede social. Usando o ângulo de cima, a simplicidade do cenário é só a cartolina rosa combinando com o sabor do sorvete, que é frutas vermelhas, então também tem uma tonalidade rosa, e as casquinhas que dão um segundo complemento de cor. Então é a beleza na simplicidade, é o básico bem feito que funcionou super bem nessa situação. Aqui no caso eu mostrei para você uma foto da aluna onde ela tem só um tipo de utensílio, foi só a cartolina que ela usou que aparece no cenário, o resto tudo é controle de luz. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos das minhas fotos, tá? Algumas fotos minhas de quando eu estava iniciando esse processo. Essas fotos que você está vendo aqui, ó, eu vou abrir uma por uma. Por exemplo, uma foto onde eu quis valorizar a textura do alimento. Isso daqui era um creme à base de frutas com um toquezinho de beterraba para dar essa cor e eu queria valorizar ele. O que eu usei de cenário aqui? A minha mão segurando delicadamente para criar essa posição da comida. Na sequência, eu coloquei o fundo branco atrás, é a porta da minha casa, onde a luz estava batendo direto na porta para dar esse brilho e estourar o fundo branco parecendo um fundo infinito. E a tigela branca, não teve mais nenhum utensílio. Qual que era o foco dessa foto? Valorizar isso daqui, que é a textura extremamente cremosa. Então qualquer coisa que eu colocasse na cena iria roubar a atenção, tá? Aí aqui, analisando essas fotos, se você prestar atenção, elas têm mais ou menos um estilo parecido. E o que eu tenho na maior parte das minhas fotos? Ou eu tenho nada, aqui ó, mais uma foto onde tem a minha mão segurando a tigela com o fundo da porta, ou se não, eu tenho composições nesse formato, onde, ó, vamos prestar atenção bem aqui nisso que eu fiz. Isso daqui também é um smoothie, é um creme à base de fruta de banana com espirulina azul, por isso que ele tem essa cor, tá? E essas conchas são feitas de chocolate branco. Aí aqui, o que eu usei de utensílio nessa foto? Um tecido qualquer, então a gente tem esse tecido bege aqui na foto. E aqui, tá vendo que tem uma textura nesse fundo branco? Sabe o que eu usava para criar esse fundo branco das minhas fotos, quando eu estava começando? Eu usava a minha camiseta do pijama. Era ela que criava essa textura branca, por quê? Porque a mesa que eu tinha em casa era uma mesa bistrô pequenininha, era a única mesa que eu tinha, e ela era toda quadriculada verde. Então, para as fotos de comida, ela era terrível. E eu tinha que dar um jeito de esconder essa mesa, essa textura dela. Então, no início, quando eu não tinha material nenhum, eu colocava a minha camiseta branca do pijama para criar esse fundo. Então, se você perceber, a maior parte das minhas fotos, ela tem um tecido branco e um outro tipo de tecido sempre com ângulo de cima, porque no começo eu estava desenvolvendo a minha técnica, então eu optei por ter esse ângulo de cima que facilitava a minha produção e dessa forma as minhas fotos começaram a ser compostas basicamente seguindo esse estilo. E isso foi criando uma identidade para aquilo que eu fazia. Isso foi criando uma naturalidade do meu trabalho. Então, ó, todas as fotos você vai ver o fundo branco, o tecido, no máximo uma colher. Aí, quando a gente vai evoluindo, o que começa a estar presente no cenário? Começa a estar presente ingredientes. Então, você vê que aqui tem já alguns ingredientes da receita fazendo parte, mas continua o tecido.
Aí aqui, novamente, é um outro formato, é um formato para YouTube, então é um formato que está horizontal, mas tem também o tecido, ingredientes e a receita. Mais uma vez, aí aqui entrou um utensílio a mais que eu tinha comprado, uma tábua de madeira, que antes não tinha nas minhas fotos. Então eu comecei a ter um utensílio a mais. Fundo branco, madeira e tecido, e ingredientes na cena. Então vai reparando que é uma evolução. Aqui comecei a mudar o ângulo. Criei um novo ângulo, o ângulo 45 graus. Comecei a desenvolver as minhas habilidades. Mas continua o tecido, continua o fundo branco, continuam os ingredientes, continua o foco, destaque na receita que é o principal. E por aí vai. Todas as fotos que eu fui construindo a minha identidade, ela não tinha sempre uma variedade absurda. Mas repara, olhando tudo isso daqui, parece que é um monte de foto diferentona, mas o que muda é o elemento principal, o estilo da foto. Eu criei um estilo e eu fui lapidando esse estilo de cenário, aos poucos evoluindo. Eu não fui a cada foto criando algo completamente diferente. Então, é um caminho muito válido para você que está começando agora, não se confundir, não se atrapalhar durante a produção e conseguir ter uma harmonia na sua composição. Porque é natural quem está começando e se empolga com essa parte de criação de cenário, criar o que a gente chama na nossa comunidade de foto Agostinho Carrara. É aquela foto onde as coisas não combinam, as coisas elas ficam esquisitas. É que nem assim, o Agostinho ele tem uma camiseta florida, estilo Miami Beach, com uma calça xadrez. Então são coisas que não ornam, é a mesma coisa. Quando você não tem esse conhecimento do que combina com o que, fica fácil você errar a mão, criar uma imagem super poluída, cheia de utensílios que acaba bagunçando aquilo que você quer fazer. Perde a atenção e perde o objetivo da foto, que é valorizar o produto. Então, menos é mais. Antes de você produzir, você tem que ter em mente aquilo que você vai fazer. Então pega algumas fotos para se inspirar, busque algumas ideias, entenda o que tem no cenário à sua disposição para você fazer a sua composição. Então você já vai meio que definir o tema do seu cenário, o estilo do cenário que você vai criar, para saber como fazer a sua composição e o que você vai precisar. Então, eu quero um cenário clean, todo branco. Você vai precisar de um fundo branco. Eu quero um cenário mais escuro, com essa foto que eu peguei de referência que tem um fundo azul gasto. Você vai precisar de um fundo azul gasto. Eu gostei dessa foto que tem uma parede de tijolinho atrás. Você vai ter alguma coisa que imite uma parede de tijolinho. Papel de parede. No AliExpress mesmo você pode comprar fundos fotográficos que imitam tudo que você pode imaginar. Madeira, tijolinho, musgo, planta, praia. Tudo que você pode imaginar hoje vende em formato vinílico que você pode comprar por R$11 e ter qualquer tipo de textura nas suas fotos, tá? Então isso não é uma limitação que você vai ter. Então você vai definir o tema do seu cenário. É rústico, é liso, é limpo, é reconfortante, é um tema mais escuro, mais dramático. Qual que é o tema da sua foto? E aí, esse tema tem que combinar muito com aquilo que você está apresentando. Eu vou fotografar uma torre de panquecas. Puxa, um tema parecendo algo com luz, reproduzindo uma luz de café da manhã. Isso combina muito mais e aí você vai começar a percorrer os temas escolhendo mais ou menos esse tipo de coisa, tá? E algumas ideias você vai começar a ter buscando referências. Se você vai fotografar uma panqueca, olha umas 10, 15 fotos de panqueca antes. Você vai perceber, nossa, a pessoa às vezes coloca a calda caindo, nossa, às vezes tem frutas compondo, às vezes tem uma colher de canela do lado, às vezes tem um potinho com granola, que talvez seria algum ingrediente que as pessoas põem por cima, e por aí vai. Você vai pescar um monte de ideias para você também utilizar nas suas fotos.